Então, primeiro, é meio careta fazer uma abertura formal assim, mas é muito importante a gente agradecer e incentivar que as atividades sejam feitas mais vezes. Então, eu queria dar os parabéns aí para o pessoal que está promovendo o TED aqui em Goiânia, que é uma experiência muito interessante. Obrigado pelo convite. Eu tinha preparado uma palestra que eu faço normalmente, dizendo sobre produção cultural e o que me levou a fazer aquilo, etc. Mas tem uma coisa que anda me martelando muito a cabeça, e ultimamente eu tenho sido muito questionado assim, o que você acha que uma banda, um artista, uma produtora precisa de ter, qual é o pulo do gato para alcançar um nível de sucesso, para poder trabalhar, para poder se viabilizar dentro da sociedade ou trabalhar com isso. E tem um software muito novo, uma tecnologia muito importante, revolucionária, que chama, na verdade são 3: trabalho, comprometimento e dedicação. E eu tenho achado isso muito, mas muito importante no que diz respeito à produção cultural e ao trabalho artístico. Porque na hora que você passa a entender que tocar bem é importante, que ter aquele talento de criar aquela música maravilhosa, como várias dessas que eu compus nos últimos anos, você percebe que tem um limitador para o seu trabalho chegar nas pessoas. E o limitador, para mim, está cada vez mais claro. É que assim, não existe alguém que vá lá e resolva e bote o seu talento para as pessoas, que leve aquela genialidade do compositor para as pessoas de um modo tão fácil. Você mesmo tem que se dedicar, se comprometer e trabalhar para caralho, muito mesmo. Não existe outra forma de fazer essas coisas. Então, essas são as modernas tecnologias para o desenvolvimento das atividades artísticas e da produção cultural. Trabalho, comprometimento e dedicação. E a gente tem que entender que arte e que cultura e que produção cultural é trabalho. A gente tem uma sensação de que ser artista é muito legal, você pode tatuar o antebraço, você pode fazer palestra de bermuda, você pode ser cabeludo, você pode dizer para as pessoas que bebem até a meia-noite, pode fazer isso, mas você tem que lembrar também que você precisa fazer o trabalho para que aquilo aconteça. Então, a gente tem que passar a entender que arte é trabalho, que demanda trabalho diário. A banda que tem tempo de se dedicar 2 horas por semana à atividade artística é melhor do que aquela que só diz que se dedica à atividade artística e fica no Orkut reclamando porque não tocou no festival tal e etc. A banda que se dedica 2 horas por dia àquela atividade é muito melhor do que aquela que se dedica 2 horas por semana. E aquela que se dedica o dia todo, que tem uma dedicação prioritária ou exclusiva da sua vida, ou que é comprometido com aquele trabalho, é melhor do que aquela que se dedica 2 horas por dia. Não tem outro jeito, cara. Você tem que ter esse foco. Então, tem que existir esse trabalho. E entender que o trabalho artístico e o trabalho de produtor, é claro que abre as portas, tem um certo glamour. Claro que você vai poder ir nas festas de graça, algumas. Aquela menina que você está afim, talvez, na hora que você vá para o palco, te olhe com outro olhar. Mas o glamour meio que acaba por aí. Aquele negócio de sexo, drogas, rock and roll, RPM, delírios de mulheres e cocaína dos anos 80, na verdade, era uma mentira. Não funciona assim. Só você olhar os membros atuais do RPM como estão. Entendeu? É triste, mas
o baterista do RPM acreditou naquilo. Venderam essa ideia. Um cara muito mal, provavelmente um agente ou um dono de gravadora, vendeu a ideia para o cara de que aquele glamour era aquilo que o trabalho artístico dele poderia proporcionar. E é mentira. Se o cara tivesse se dedicado a entender o papel da gravadora, o papel da política cultural no aspecto da arte dele, se dedicado a trocar a tecnologia dele e dar aulas de bateria, e desenvolver palestras, entender que e estudar um pouco de direito, porque o advogado, em vez de tirar do contrato 6%, tire 3%, talvez ele estivesse melhor das pernas hoje e não estivesse pedindo favor ao Paulo Ricardo, ao Luiz Schiavon, em voltar ao RPM e fazer esses shows sofríveis, entre os outros que a gente vê por aí. Então, a gente precisa entender essas coisas para desenvolver um trabalho artístico. É novo o tema, eu estou gostando das risadas, viu, galera? Vou guardar essa palestra, está sendo filmada, eu vou usá-la depois. E aí a gente precisa também entender os níveis de sucesso. Legal, é muito confortável para mim, porque assim, tem membros da minha família aqui, meu sogro está aqui, meu cunhado está aqui, e eu tenho certeza que ele se assustou muito quando a minha mulher, eu namoro com ela desde quando eu tenho 15 anos, ela tinha 14 anos, resolveu namorar comigo. E ela foi me apresentar para ele. Meu sogro é o Ilésio, que é o proprietário da Consciente Construtora, um empresário, incorporador, etc. E aí, a Gabriela me apresentou. Ele foi um susto, porque ela estava namorando com 14 anos, já faz algum tempo, os namorados firmes com 14 anos, era uma coisa meio assustadora. Mas o pior foi quando ele me conheceu e sabia para que eu ia trabalhar. Eu estava estudando estava estudando no 2º grau, passei na faculdade de Direito, passei em 5, foi super legal, minha mãe ficou super orgulhosa, tenho certeza que no fundo ele queria me matar, mas ele ficou orgulhoso também. E aí eu comecei a trabalhar com Direito. Aí eu vou te mostrar dedicação e comprometimento. Eu passei na Unesp também. Em 9º lugar, foi mó legal, no colégio colocaram a minha placa lá, bacana. E minha mãe queria tanto que eu fizesse Direito, e numa Universidade de São Paulo, que a minha inscrição na Unesp é a número 1 daquele ano. Fui o primeiro da fila a chegar lá e fazer a inscrição. O que aconteceu ao passar de uma semana? Eu tinha uma banda, que algum de vocês conhece aqui, que é o MQN, e eu já namorava a Gabriela, a minha esposa, mãe das minhas filhas hoje. E eu falei assim, na primeira semana na Unesp, eu entrei numa crise. Falei, cara, eu não quero estudar isso aqui. Eu quero voltar para Goiânia para continuar trabalhando com a produção, com a minha banda e ficar com a minha mulher. E eu tive que contar isso para minha mãe. E foi terrível e horroroso. E a gente passou algum tempo até eu mostrar que estar feliz fazendo aquilo era o nível de sucesso que eu queria alcançar, para as pessoas poderem, para eles entenderem e me dar suporte nisso. E depois, a banda começou a funcionar, a gente tocou em diversos lugares no Brasil, eu entrei de sociedade numa gravadora, que é a Monstro Disco, uma produtora, a gente faz shows aí, Brasil afora, mundo afora, Goiânia é nós, etc. Quem é do meio aqui entende mais ou menos o que a gente está falando, e hoje a gente é tido como, eu saí da Monstro um ano atrás, profissionais de sucesso na área de produção cultural, sendo que todos tinham empregos paralelos, inclusive eu. O que acontece nesse caso? A gente tinha sucesso na área, mas a gente não podia fazer o negócio andar, e eu tive que ter o suporte da família, dos amigos, etc., para poder empreender, e agora eu montei uma nova produtora recentemente, para que eu possa me dedicar exclusivamente à produção cultural. Eu só faço isso. Como o Kaká teve no escritório, ultimamente a gente teve uma conversa que não tem plano B para que você alcance um sucesso. Acho que em qualquer atividade, você não pode... Se aquela é a sua paixão, se é aquilo que você quer
você quer se dedicar, você tem que focar e fazer aquilo. Tenho certeza que o pessoal da Nitrocorps faz isso com dedicação, porque eles são os melhores naquilo que eles fazem, têm um comprometimento, e eles não têm plano B para isso. Muitas bandas chegam para mim, nossa, mas eu não tenho condição de... Meu sonho é viver de música, mas precisa acontecer alguma coisa na minha vida para que eu possa deixar o meu segundo emprego, ou primeiro emprego, ou em vez de eu estudar direito, ou engenharia, ou medicina, ou veterinária, eu me dedique à música. Eu falo, cara, não. Mas também eu não vou desencorajar o cara a fazer direito, medicina e veterinária, porque senão a família das bandas, dos moleques que vão lá falar comigo, vão querer me matar. Mas assim, a dedicação à música, ao trabalho cultural, tem que ser a prioridade. Eu entendi isso quando eu estava na faculdade. Eu não abandonei a faculdade, eu formei, minha mãe tem lá o meu diploma, é lindo, meu sogro chegou atrasado na minha colação de grau. Todo mundo feliz, eu sou advogado formado na turma de 2001 da UFG, bacharel em Direito, advogado não. Mas, o que eu fazia? Eu aproveitava o ambiente universitário para poder criar condições para melhorar o meu trabalho como produtor cultural e como artista. É muito mais fácil você divulgar um show estando na universidade, principalmente no direito noturno, que o pessoal do direito noturno adora uma festa, do que não estando na universidade. É muito mais fácil na hora que, quando o primeiro contrato de uma produtora ou de um patrocínio chegou para mim, eu usei os meus parcos conhecimentos do direito que eu tenho até hoje e analisei aquele contrato sozinho e vi que o patrocinador queria me comer muito. Entendeu? E aí eu tratei com ele sobre isso. E aí eu arrumei um colega meu, professor, advogado, que me deu esse suporte. Então você tem a dedicação prioritária e aproveita aquelas ferramentas que estão ao seu redor para melhorar isso que você... Eu não precisei abandonar a faculdade. E na hora que eu terminei a faculdade, ainda dei alegria para os meus pais, para minha mãe. Foi super legal, festa de formatura, bacana. Então, a gente tem que aproveitar as coisas que estão ao redor para que a gente possa dar dedicação prioritária, para que depois de um tempo essa dedicação prioritária se desenvolva. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu me dedico exclusivamente a trabalhar com cultura e música, mesmo numa cidade tão complicada e num estado tão difícil como é Goiás. E quem trabalha com a cultura e a música, que eu trabalho, que alguns de vocês aí sabem, trabalham também, sabe que é mais difícil ainda. Então, a gente precisa ter essa noção e essa coragem de enfrentar as coisas, de entender que existem ferramentas, mas que não tem plano B, e entender que isso que a gente tem é sucesso. Eu consigo pagar uma prestação de um carro, pagar a escola particular das minhas filhas, fazer um supermercado bacana, fazer uma viagem uma vez por ano, etc. Vivendo de música. De verdade, eu posso falar para todo mundo, não, esse cara aqui, se eu passar, tem um cara, esse cara ali vive de música. E continuo sendo músico ainda, vou começar a gravar um disco agora, dia 7 de setembro, o nosso 4º disco. Então, eu acho isso muito legal, isso é muito importante a gente perceber. Agora, o sucesso do Faustão, do Carrão, do Jota Quest, várias gatas em volta, eu tenho 3 gatas em volta, a Gabriela, a Ana e a Lara agora. Mas esse, cara, não vai rolar. Não vai acontecer, cara. A gente tem que entender que o trabalhador de arte, cultura, e música, entretenimento, é um trabalhador ordinário, comum, igual qualquer outro. Tem que se dedicar várias horas por dia para desenvolver aquele trabalho. Então, uma pesquisa nos Estados Unidos, recente, eu vi numa palestra, eu fui em Austin, lá no South by Southwest, em 2009, e o cara estava comparando os ganhos de um músico americano, em que faixa salarial que participava o músico, que profissões que era similar ao que o músico americano trabalhava. Um músico comum americano ganha igual um taxista comum americano. Então a gente tem que entender que o nosso trabalho está nivelado por ali. A gente é um trabalhador de classe média. E que um ou outro, por sorte, por maior dedicação, por maior comprometimento, por mais trabalho, por ter oportunidades ou contatos de família, vai se destacar um ou outro, assim como é em qualquer profissão, cara. A gente tem que entender essa coisa, não pode ter essa glamourização
do negócio. E se você cria uma expectativa menor, você se frustra menos, entendeu? Quando eu montei a minha banda, eu só queria tocar na formatura do meu colégio. E depois eu queria tocar no bar do meu bairro. E depois eu queria tocar abrindo o show dos Mechanics. E depois eu queria tocar junto com os Mechanics, ser sócio do cara dos Mechanics. Depois eu queria tocar com o Mudhoney, com o Deep Purple e etc. As coisas vão sendo passo a passo. Agora, a banda, o cara monta a banda. Em 2 dias, montei uma banda nova e quer tocar no Vaca Amarela já. E se o Vaca Amarela não convida os caras para tocar, o cara vai lá no Orkut e fala: ah, esses caras são... Pablo Costa é um... João Lucas, aquela coisa... É um safado, porque ele não dá oportunidade para a minha banda. Ninguém vai te dar oportunidade, amigão. Entendeu? Não vai rolar. Ninguém vai te dar chance. Nenhuma gravadora, nenhum agente, nenhum selo, nenhuma casa, nem meu pai, ninguém. Você vai criar essa possibilidade. Você vai criar esse lastro. Você vai se tornar um herói do seu prédio, depois do seu bairro, depois da sua cidade, para poder ter uma oportunidade, para poder tocar. E você consegue criar. As ferramentas estão aí. As tecnologias estão aí. Tem web, tem amigas. A relação hoje é direta. Você vai, faz o show, desce no banquinho de merchandising, sem arrumar o cabelo, que o povo percebeu que você estava no palco mesmo, vai lá e faz a venda do merchandising direto para o seu público, sem gravadora, sem atravessador, sem agente ou com um parceiro. É assim que se dá o negócio da música e da cultura hoje. Então você tem que criar essas oportunidades para que elas apareçam. Você tem que eu tenho uma parceria com o Kaká aqui do Rabiscaria. O Kaká até morava na minha rua. Era o fã do pai dele, o Luvanor, o maior jogador de futebol desse estado, mas a gente não tinha trabalhado junto. Mas eu fiquei tão impressionado com o trabalho dele no Rabiscaria, e com Catarse, e com as coisas que eles faziam, com os sites que eles faziam, que ele me chamou a atenção, e agora a gente é parceiro num projeto chamado Quanto Vale o Show, aí, que está em desenvolvimento, que a gente está fazendo as coisas. Então você tem que criar essas possibilidades. E criar não é ficar reclamando na internet. Criar é trabalhar, se dedicar, comprometer-se. Nossa, tem 23 segundos. 23 não dá pra falar nada. Vou chamar os passarinhos para cantar. É isso. Tinha mais algumas coisas, mas obrigado por ter dado a oportunidade de eu poder propor essa fala nova, que eu acho que a gente tem que levar ela por aí. Só para trabalhar com isso é uma coisa muito legal, divertida, importante, e é importante para a sociedade que tenha trabalhadores como nós. Então não desistam e se comprometam. Vamos lá vamos fazer isso acontecer. Parabéns para o pessoal que está aqui e que está fazendo a arte e cultura da cidade de Goiás e do estado.